Bem-vindos mais uma vez, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Hoje vamos direto ao vocabulário do Gênesis 8, versículos 15 ao 22, que é quando Noé e sua família saem da arca. Olha só quanta informação no vocabulário de hoje. Para começar, é tudo outra vez, uma volta ao começo, como eu disse no vídeo da leitura. Olha aí, no versículo 17, a palavrinha abundância. Já estava lá no primeiro capítulo, só que agora eu incluí mais uns livros que vão falar disso. E como você já sabe, de tanto repetir, a gente começa a falar até sem pensar de onde ela veio. Veio daqui. Leia com atenção João 10:10 e Romanos 5:20, porque essas passagens são muito populares. No mesmo versículo 17, Deus pede outra vez para produzir, multiplicar, frutificar, como do capítulo 1, versículos 11 e 12 em diante. Agora, no versículo 19, é para multiplicar conforme a sua espécie. No capítulo 1, versículos 11 e 12, estava falando sobre a árvore, sobre a erva. Dos versículos 20 ao 22, era para as águas produzirem. Nos versículos 24 e 25, era sobre os animais. E, finalmente, no versículo 28, era para o homem produzir, multiplicar, conforme sua espécie. O ser humano quer sempre interferir nas coisas de Deus e agora começaram a adulterar a genética tanto das sementes como dos animais. Você já percebeu isso? O versículo 20 vai apresentar a palavra holocausto, que eu sempre penso que foi o que agradou a Deus no capítulo 4:4, embora não esteja escrito assim lá. Olhem quantos outros livros vai ser tratado sobre isso, especialmente dos capítulos 1 ao 7 de Levítico. Era o sacrifício que Deus ordenou para expiação dos pecados. Parece que os alemães leram a Bíblia, né? Lembra o nome que eles deram? A matança dos judeus na Segunda Guerra? Agora, olha que estranho o que Deus vai pedir a Abraão no capítulo 22. Ainda nesse versículo 20, pela primeira vez aparece a palavra altar. Depois, veja como o altar vai estar presente em praticamente todos os livros. Eles erigiam altares o tempo todo. Observe que no capítulo 33:20, Jacó dá nome ao altar. Depois, no Êxodo 17:15, Moisés faz o mesmo. Deus pediu para Moisés fazer um altar de terra ou de pedras no Êxodo 20:24 e 25. Depois ele foi mudando e caprichando mais. Ele pediu para fazer um altar para os holocaustos e descreveu bem direitinho como fazer. No Êxodo 27, versículos 1 a 8, pediu para fazer outro altar para queimar o incenso e também explicou bem direitinho como ele queria. Também está no Êxodo do capítulo 30, dos versículos 1 ao 10. Deus é cheio de detalhes. No Êxodo vamos ter mais exemplos disso. Outro dia eu assisti um filme com Christopher Reeve, o super-homem, lembra dele? Ele fez esse filme depois que estava paraplégico e na história ele diz que Deus está nos detalhes e eu concordo plenamente. Aprendi isso lendo a Bíblia. A base dos dois altares era madeira, porém o altar dos holocaustos era revestido de cobre e o do incenso era coberto de ouro. Eu procurei na internet altar dos holocaustos, altar do incenso e encontrei esses modelos aí. Dá uma olhadinha. Olha aí, o altar do incenso com seus utensílios e tudo. Eu perdi a informação dos utensílios desse altar. Só encontrei os utensílios do altar dos holocaustos. Dá uma espiadinha nas descrições lá no Êxodo e diga se você concorda, se você imaginou os altares assim também.
O altar é muito importante para Deus. Por isso é que Jesus perdeu as estribeiras quando os sacerdotes estavam falando besteira em Mateus 23, dos versículos 18 ao 20. No Êxodo 29, versículos 36 e 37, Deus é bem específico quanto a isso. Aqui mesmo na Bíblia vai ter gente usando o nome de Deus em vão, falsificando a palavra de Deus, como Paulo desabafa na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Paulo, Tiago, Pedro, João, todos eles estavam sempre alertando as pessoas para provar se os espíritos são de Deus, porque alguns que não são vão estar no meio, às vezes até com um papel importante. Eu assisti a entrevista de duas filhas de um falso mestre. Elas contaram que quando eram meninas, o pai as violava justamente diante do altar. Agora elas são adultas, mas você consegue imaginar o que vem à mente delas cada vez que ouvem a palavra Deus? Até no Apocalipse 2, versículo 9, João fala sobre a sinagoga de Satanás. Fora isso, voltamos ao cheiro suave no versículo 21, e eu vou relacionar outra vez com o capítulo 4, quando Abel ofereceu dos primogênitos e da sua gordura, porque apesar de não falar nada no capítulo 4, sempre que Deus sente o cheiro suave é da gordura queimada do holocausto. Depois, este mesmo versículo 21 vai voltar à aulinha do vídeo no início do canal sobre as figuras de linguagem, porque aqui o coração pensa e imagina. O capítulo 6, versículos 5 e 6 já repetiu isso. E está de volta também o Senhor a abençoar, a amaldiçoar, como já vimos no capítulo 1, versículos 22, 28, depois de novo no capítulo 3, 17. Se adiante e leia em Malaquias 2, versículos 1 ao 9, o que Deus diz aos próprios sacerdotes, os escolhidos por Ele mesmo, para administrar o serviço sacerdotal, no Êxodo 28. Ainda no versículo 21, uma gotinha de esperança. Deus disse que não vai mais ferir todo ser vivente. Eu relacionei Isaías 65:8 porque a mensagem é a mesma. Viu quanta coisa num único versículo? Por isso é que a gente precisa ler com tempo e atenção, como Deus pediu a Moisés, diligência. E para acabar, no versículo 22, enquanto a terra durar. E aí, você acha que um dia isso tudo vai ter fim? Salomão acha que não. Em Eclesiastes 1, versículos 4 e 10, Capital Inicial canta uma música que diz: mas acontece que tudo tem começo e se começa, um dia acaba. Em Mateus 5, 18, Jesus está dizendo: até que o céu e a terra passem. Depois, no capítulo 24, ele afirma que antes muitas coisas vão acontecer. Algumas nós até estamos vendo hoje. Quando chega no versículo 14, ele afirma que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Você viu o filme Elysium? Lembra por que a terra ficou imprópria para ser habitada? Então preste atenção no que a natureza está nos dizendo hoje. Isaías 24, dos versículos 1 ao 6, e Miqueias, capítulo 7, versículo 13, dizem o mesmo. O Senhor esvazia a terra por causa dos seus moradores. A boa notícia está ali no versículo 21. Foi aqui que Deus combinou com Noé que não vai mais ferir a todo ser vivente. Agora é fazer um esforço para sermos poupados, né? Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Tá aí. Este era o vocabulário desse trecho da história. Um pouco longo, mas se for prestar
Se for pensar bem, não é, visto que a maior parte é repeteco, volta ao começo, tudo outra vez. O mais importante é que Noé e sua família já saíram da arca. Agora é aguardar o pacto que Deus vai fazer com ele no próximo capítulo. A Bíblia Sem Maquiagem volta em breve com a leitura do capítulo 9. Até lá!